boa tarde Brasil, boa noite Espanha. Algumas pessoas têm assistido essas lives comigo e estão aqui na Espanha. Ou se você estiver em qualquer outra parte do mundo, boa tarde ou boa noite, ou bom dia, né? Tudo bom? Que bom! Aqui de novo, vamos começar uma nova live. Hoje a live está fabulosa. Eu sugiro que você pegue caneta e papel e faça algumas anotaçõezinhas, porque vai ser uma live super importante para você melhorar mais, conhecer um pouco mais desse mundo do palestrante, do orador, daquela pessoa que faz uma boa apresentação. As pessoas que querem sair do momento, daquele grupo de pessoas medianas e ir para o grupo de pessoas especiais, o grupo de pessoas extraordinárias. Eu vou começar aqui e você que, se for chegando, vai mandando para as pessoas. Eu vou mandando aqui para alguns amigos, a minha lista, meus contatos, que se estão por aqui, que comecem a entrar para assistir essa live com a gente hoje, que vai ser bem legal, vai ser bem instrutiva e eu tenho certeza que você vai gostar. Assim eu desejo. Porque eu trabalhei muito para conseguir fazer ela, estudei bastante, revisei muitas coisas, porque isso faz parte, inclusive, do que eu vou falar hoje. A grande importância de você conhecer mais e mais como as pessoas que são muito especiais na hora de se comunicar, por que elas são especiais? Por que elas são poderosas? Por que elas falam e não têm medos? Porque o tema hoje é o poder do orador, a fonte de poder do orador. E é um dos pontos mais importantes e mais simples e que você pode realizar. Todos nós podemos realizar. A fonte do poder de um orador. Tem gente que diz assim: eu jamais vou falar em público. Meu Deus do céu, eu sempre digo, você respira, então você está vivo. Se você está vivo, você respira, está vivo, então você fala com pessoas. Quando eu falo com uma pessoa, eu já estou em um palco, eu já estou falando, eu já estou me apresentando. Quando você quer conhecer uma garota, quer conhecer um garoto, você precisa se preparar, você precisa você é um orador, aí você vai querer persuadir essa pessoa. É um processo de persuasão, é um processo de influenciar as pessoas. Isso tem muito a ver com a comunicação, tem tudo a ver com a comunicação, influenciar as pessoas, o poder e a capacidade de influenciar as pessoas. E isso não vem à toa, a gente não nasce com isso. Uma pessoa que se dedica a melhorar e a aprender a sua comunicação na hora de transmitir suas ideias, nos seus projetos, nas suas entrevistas, na sua declaração de amor, ela sempre se está numa posição melhor quando ela resolve aprender mais, quando ela resolve anotar tudo, quando ela resolve fazer uma série de coisas que a gente vai falar hoje nessa live, e eu sugiro que você esteja aqui presente para ver junto comigo, para papear junto comigo, porque eu acredito que vai ser de grande valor na sua vida, em algum momento da sua vida. Não necessariamente que você vai subir num palco, porque você não precisa subir num palco para falar. Tem pessoas que passam a vida toda, nunca subiu num palco, mas tem consciência da importância de falar bem. Então, ler, eu sempre digo, se você ler, você vai aprimorar e enriquecer seu vocabulário e você vai melhorar e compaginar boas palavras na hora certa. E não vai falar aquela baboseira errada, tudo como tem gente que faz, porque tem preguiça de ler, tem preguiça de estudar. Hoje a gente tem audiobook, que você nem precisa estar lendo, mas você está escutando. O importante é entrar aí na sua cachola, entrar aí no seu cérebro, palavras importantes, boas, simples, sencillas, normais, mas que você compagina em frases e coloca elas, e solta elas no momento certo.
Quando você não faz isso, você solta palavras no momento errado. Até as palavrotas, quando você solta e você está muito seguro do que você está dizendo, às vezes é até engraçado, né? Como eu faço aqui de vez em quando, porque para mim é muito especial. Eu me sinto como falando com os meus amigos. E quando a gente fala com amigos, com pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente respeita, porque eu respeito você que está aí do outro lado, a gente fica intima mais, a gente fica mais íntimo. Então essa intimidade faz a gente falar com simplicidade. E isso é o que você tem que fazer com o seu público, seja ele qual for em algum momento da sua vida. Então vamos lá, eu vou começar a fazer. Quem quiser chegar vai chegando, de qualquer maneira vai ficar gravado aqui, você pode assistir desde o princípio. Bom, a gente está falando aqui sobre a fonte de poder do orador. Eu sei, você sabe, que muita gente morre de medo de falar em público. Que, meu Deus do céu, meu Deus, nem pensar assim. Não fala, Luci, nem toca nesse assunto de eu ter que subir para falar num palco ou falar numa telinha, como eu estou fazendo agora. Semana passada eu conversava com uma amiga muito querida, ela é muito inteligente, ela tem um conhecimento maravilhoso, ela é super talentosa e poderosa no que ela faz, mas quando eu disse para ela, vamos gravar um vídeo, ela fez, meu Deus do céu, não, jamais, jamais. Esse medo terrível que afeta nas pessoas, eu também passei por isso por um bom tempo, quando um professor, nos meus 13 anos de idade, me chamou de oradora atrapalhada. E eu simplesmente eu disse, durante 20 anos, 20 anos, desde os 13 anos, eu disse a mim mesma, eu sucumbi, sabe como um avestruz que bota a cabeça na terra? Foi isso que eu fiz. Olá, Lu, tudo bom? Seja bem-vinda. Boa tarde. Bom, então, como eu, só repetindo um pouquinho, aí que a gente começa a falar sobre a fonte de poder do orador. Caneta, papel e caneta na mão é muito interessante. Só vou falar uma vez, viu? Não vou falar 2 vezes, não. Bom, eu me divirto muito falando, porque eu acho que essa simplicidade ou essa forma é um pouco divertida, mas isso é porque eu sou assim, entendeu? Você não precisa ser assim, você é o que é. Cada um se expressa com a riqueza que tem. A minha riqueza é essa é a minha maneira. A sua maneira, às vezes, é um pouco mais séria, um pouco mais... De vez em quando você solta uma coisa... Tem gente, eu conheço gente que é tão sério que é engraçado. E faz um trabalho genial. Então, tem coisas muito importantes além de encontrar o seu estilo, a sua forma de fazer. Lembrar sempre que, vamos arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Você tá com uma camisa assim, da próxima vez que for falar com pessoas, e tiver com uma blusinha assim, muito linda, muito charmosa, muito poderosa, você, na hora, você deixa assim, e quando for falar, você faz, vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos em frente, vamos começar, vamos em frente que atrás vem gente, e vamos começar que hoje o dia vai ser muito bom. E dá uma arregaçada nas mangas, isso dá uma sensação de que você vai entrar no campo pra fazer gol, você vai entrar no campo pra... sabe, vai lutar, você é um lutador, você arregaçando as mãos, eu tô pronto pra briga, pra guerra, pro que for. E isso é muito legal. Então, Dr. Anderson, chegando por aqui, muito bem, Dr. Anderson, é uma honra ter você aqui, encantada de ter você aqui, meu querido, amado, poderoso. Bom, enfim, então, o poder maior de um orador, boa tarde, meu dindo. Boa tarde, eu tenho muito orgulho desse meu afilhado maravilhoso e saudade, um grande advogado. Seja muito bem-vindo, Dr. Anderson Cavalcante. E vamos que hoje a gente vai falar sobre o poder do orador, a fonte de poder, a maior fonte, uma das maiores, na realidade, do orador. E aí isso, quando eu estava estudando esse material, treinando e organizando esse material, que isso é uma das bases dos melhores resultados, vocês que estão aqui, o Anderson que é advogado, a Luciane que está aqui também, que eu já vi, que é professora de Pilates, são profissionais competentes, gabaritados, que sabem que quando a gente se prepara, a gente faz melhor. Quando uma professora de Pilates vai para dar aula, como a Luciane, que ela é minha professora de Pilates maravilhosa, linda, poderosa, ela
ela faz de primeira linha. Por quê? Porque ela se preparou. O Dr. Anderson, que está aqui, ele também se preparou e se prepara todos os dias, porque todas as vezes que nós vamos falar com alguém, é uma nova oportunidade da gente fazer melhor. Então, muita gente acha que eu já fiz uma vez, eu vou fazer igualzinho. Mas você tem que lembrar sempre que o público é outro agora. E a sensação e o sentimento que você tem que levar para um público é diferente da sensação e do sentimento que você vai levar para outro público. Então, tenha em conta isso cada vez que você acreditar que você fez aquele discurso, preparou aquele discurso e você vai jogar aquele discurso na cara do público igual de ontem, de hoje e de amanhã. E na realidade você nunca, jamais deve jogar na cara. E jogar na cara é o que faz muita gente. E por quê? É disso que a gente vai tratar hoje aqui nessa live. Bom, então quando eu estava preparando o meu material, eu me lembrei da história, da história não, foi uma publicação que saiu num jornal britânico em 2015. E foi uma pesquisa que foi feita, um estudo, com mais ou menos 3.000 pessoas, sobre o medo de falar em público. E esse jornal, o jornal se chama Sunday Times, se eu disse bem o inglês, eu não falo inglês. Eu hablo espanhol bastante bem, pero inglês não. Mas o jornal britânico Sunday Times, um jornal que em 2015 resolveu fazer uma enquete, fazer uma pesquisa e reuniu 3.000 pessoas para perguntar sobre alguns determinados medos, qual era o maior medo, para fazer fez uma seleção aí. E engraçado, incrível, que 41% dessa pesquisa a resposta foi de 41% que as pessoas tinham mais medo de falar em público do que situação econômica, do que doenças e do que morrer. As pessoas preferem morrer do que falar em público. Isso é uma loucura, né? Mas é isso mesmo, impressionante. Eu tive medo muito tempo. Deixa eu ler aqui o que é que vocês estão falando. O foco é o mesmo, mas a necessidade poderá mudar. Me fala melhor, me explica melhor o que você está dizendo. Você pensou e escreveu e eu não entendi muito bem. O foco é o mesmo, mas a necessidade poderá mudar. Me explica de novo, Lu, por favor. E seguindo aqui, aí depois eu vou vendo e respondo. Então, é interessante isso. Um percentual maior de pessoas preferem, isso no mundo todo, inclusive, porque é uma pesquisa com muitas pessoas, mais ou menos, estatisticamente, se supõe que é mais ou menos esse número no mundo todo. E as pessoas preferem morrer. Eu não quero morrer. Eu, pelo menos, não quero morrer agora. Mas as pessoas preferem morrer do que subir num palco, ou subir no estrado, ou falar, fazer um discurso. É impressionante. E por que isso acontece? Porque as pessoas não fazem o que a gente vai falar aqui agora. E pensam que fazem. Então, o que eu fiz? Eu resolvi fazer, depois de um tempo, reunir umas pessoas e fazer também uma pequena pesquisa para dar uma verificada sobre 3 medos importantes na hora de falar em público. E a grande maioria das pessoas, mas eu peguei esse tema e reuni aí um grupo de pessoas e mais de 50% das pessoas que eu entrevistei, que eu perguntei, elas disseram que um desses medos era o mais importante. Os medos eram muito parecidos, mas todos os 3 medos que eu coloquei nessa enquete, elas tinham uma relação direta com esse tema de hoje, que é a coisa mais simples que a gente tem na vida na hora de falar em público, na hora de se comunicar, na hora de transmitir ideia. Uau, muito bem, poderosa. Botou bem, você é demais. Pois é, você pode ter conhecimento, para ver o que é que o Lu está dizendo? Eu posso ter conhecimento, mas vai depender do público. Perfeito. Então, lição de casa aí, anota no caderninho. Primeira coisa que eu tenho que saber quando vou falar é com quem eu vou falar. Porque quando você sabe quem é o seu público, você pode engajar o seu conteúdo àquele público. Eu sempre falo isso e isso é assim, básico para um orador extraordinário, um orador poderoso, uma oradora tamporosa. É isso aí. Pois é isso aí, minha amiga. Muito bem. Você precisa realmente ter toda uma preparação. Coisa que a maioria das pessoas acham que fazem e na realidade não fazem. E aí, com esses 3 medos e essa enquete que eu fiz, eu constatei também
um desses pontos fundamentais. As pessoas se aterrorizam, se desesperam. Se desesperam quem é meu público, com o público, na verdade, porque não sabe quem é o público. Olha, tem gente que eu conheço que sobe, vou falar em público, vou fazer uma apresentação e tal, aí pega ali, anota umas coisas, lê, papapá, rapidamente, assim, 1 hora antes, 2 horas antes, um dia antes, sei lá. E aí sobe no palco, né, toda colorida às vezes, mas sobe no palco, coisa que tá errado também, né, como se vestir, você tem que se vestir de uma forma mais neutra, um preto, uma coisa que apareça suas mãos, apareça seu rosto, apareça você. A estrela da festa é você, naquele palco quem manda é você, ou seja, o especialista é você. Quando você vai fazer um discurso, o especialista é você. E as pessoas estão ali olhando para você, esperando que você resolva algum problema dela. Esperando escutar algo importante. Por isso elas estão aí. Então, minimamente, você tem que se vestir de acordo, respeitando as pessoas. Deixa eu ler aqui o que o Dr. Anderson falou. Muitas vezes a pessoa até... Deixa eu botar óculos, porque eu estou na idade do entardecer e a gente precisa de óculos. Meu Deus do céu, esqueci. Aqui tá bom. Bom, Dr. Anderson falando, muitas vezes a pessoa até domina o conteúdo que irá falar, mas quando começa a olhar para o público, fica nervoso e dá o famoso branco. É verdade. Você me fez lembrar agora de uma história de um orador que eu li alguma coisa. Eu vi verdade, hein? Ele estava prestes a entrar no palco. E ele estava nervosíssimo, ele andava de um lado para o outro, nervoso. Acendia um cigarro e tal, bebia e tal, e pá, no banheiro. E aí entra uma mulher, e a mulher disse, daqui a pouco o senhor vai entrar, o senhor está tão nervoso assim, o que está passando com o senhor? E ele disse, não estou nervoso, quem disse a você que eu estou nervoso? Eu não estou nervoso, mas ele estava lá para cá. E ela disse, como o senhor não está nervoso? O que é que o senhor está fazendo no banheiro das mulheres? Então, é muito interessante isso. Isso aconteceu, segundo me disseram, aconteceu uma vez com um orador e pode acontecer com qualquer um. De repente você se dispersa. E a mesma coisa é quando você está tão nervoso, quando você fica... Um dos medos que eu tenho colocado na enquete foi que as pessoas responderam, mais de 50% das pessoas responderam que elas tinham medo de se sair mal. Medo do público também, mas de se sair mal. E foi o que aconteceu com esse orador. Ele estava tão tenso e ele estava com medo de se sair mal. E no final das contas, o que é que acontece? Você se sai mal. Mas se sai mal, bonitinho, direitinho, você sobe no palco tão trêmulo, tão desesperado, que dá o branco, como o Dr. Anderson falou agora, dá branco. Quando dá branco, arrebentou, lascou, né? Você... esqueceu tudo. E quando você começa as muletas, né? As muletas. É muleta mesmo. Você diz o alfabeto todinho. Você começa tá. E o público tá aí escutando, acompanhando e tal, porque o público é inteligente. Inteligentíssimo. Agora, o que acontece? Por que dá branco? Por que você entra no banheiro da mulher? E você, mulher, entra no banheiro dos homens de repente e diz, que eu tô? Não estou nervosa. Aí o cara entra e você diz, o que você tá fazendo aqui? Eu tô no meu banheiro, você é que tá aqui. Entendeu? Por que essas coisas acontecem? Fica igual aquele desespero. Sabe aquele desespero da escola? Quando a gente estava na escola, a gente ia fazer a prova e a gente não estudou praticamente nada. Aliás, ele não estudou nada. Eu já passei por isso, você já passou por isso. Não me diga que não, você já passou por isso. Você não estudou. E quando você estuda para valer, você tira um sobressalente, você tira um 10, você tira um 9, você faz uma nota, você fica feliz, contente. Não é assim? Mas quando você não estuda nada, porque foi pra farra, foi namorar, tava cansado, tava cansada... Aí você vai, ou dá uma repassada rápida, aí quando você começa a fazer cola, fazer filas, né, fazia fila pra caramba, às vezes, e aquela fila enorme, dava mais trabalho fazer cola, fazer fila do que estudar, pelo amor de Deus. Então, quando eu chegava lá, ou você chegava lá, ou qualquer um de nós que chegava na escola sem estudar nada, o que acontecia? Um terror. Na hora de pegar a prova, a gente ficava desesperada, é ou não é? Isso aconteceu comigo, aconteceu com você. Não me diga que não aconteceu com você. Eu sei que sim. Eu sei que aconteceu. Quando
você não faz a coisa mais importante e mais básica e mais fundamental que um orador tem que fazer, você fica igual quando você era um estudante que você não ia namorar e não ia estudar. E terminava naquele terror, naquele desespero, naquele branco. Fazer tudo errado, fazer tudo, sabe? Impressionante. Então, veja bem. O que está faltando para uma pessoa dessa? O que está faltando normalmente? Tenha certeza que o que está faltando é uma única coisinha. Uma palavra que a Lu falou aí em cima, chamada preparação. Preparação é uma prévia para a ação. Uma prévia, um pré para a ação. Uma preparação. Aí você diz assim, eu não me preparei, eu sou uma fera, eu me preparei, você é doida, você é louca, eu me preparei, eu fiz o dever de casa. Você não fez o dever de casa. Você chegou lá, deu um branco, você chegou lá, você não fez, você não se preparou. E preparação é muito mais do que pegar uns papéis, ler ali e achar que tá tudo certo, você é uma fera, você é um craque. Que nada, cara, que nada. Você vai meter as muletas, vai meter os pés pelas mãos, você vai entrar no banheiro de mulher, você vai entrar no banheiro de homem, sendo mulher, você vai ficar chateado porque o público é inteligente, vai ver de cara. O público sente na hora. O público vê até teu coração saltando pela boca, pum, 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 você morrendo de medo ali, você... E pra cagar mais ainda, a expressão é essa mesmo, que eu tô aqui entre amigos. Eu gosto de falar assim, desse jeito, porque eu sou assim mesmo. E essa é uma maneira muito clara e muito viva para falar com pessoas humanas como eu. Principalmente que a gente tá em pandemia, em confinamento, fica meio doido, né? Mas eu adoro falar em público e eu adquiri o meu jeito, sabe aquela história, você se expressa da forma melhor possível. Eu me expresso tanto assim, né? Você não precisa se expressar assim, depende do local também, do lugar. Mas olha que eu me expresso mesmo, tá? Eu me expresso, eu já fiz palestra para um grupo de empresários e a gente riu pra caramba. Porque agora é meu jeito. O seu jeito é o seu jeito, o meu jeito é o meu jeito. Só que o público vê que você sente. Quando você entra sem preparação, você crente que está preparado, porque você é uma fera, você já preparou uma vez, falou para um público, falou para outro, igual, o mesmo texto, mesma expressão, o mesmo jeito, parece quadrado, não é aquela coisinha quadrada, você entra igualzinho, fala a mesma coisinha. Falar em público é uma oportunidade que você tem de mostrar que você é muito bom. E como é que você faz? Se preparando todas as vezes que você tem que falar em público. Eu sou demais, você quer 2 vezes mais. Um beijo grande pra você, muito obrigada. Fico muito contente, muito halagada, muito elogiada, muito emocionada. Ai, que bom. Eu gosto, adoro. Isso me dá mais responsabilidade para fazer melhor, cada vez melhor, estudar mais. Você pensa o quê? Então se você só faz uma vez, só lê uma vez e vai e acha que você é o fera, a última Coca-Cola do deserto, você tá louca, você tá louco. Quando é no outro dia, tem outro público, você vai quadradinho fazendo a mesma coisa, o público vai ver, isso ele não fez pra mim, sabe? As pessoas têm uma sensibilidade tão aguçada quando é público, quando é audiência, quando é plateia, que não é que queira derrubar você não, sempre tem um idiota que quer derrubar você. Já tentaram me derrubar uma vez, eu peguei, botei o cara lá em cima e ele se arrependeu, mas eu mandei aplaudir, ele aplaudiu. Mas quando você sobe despreparado, você sobe aterrorizado, você dá um branco em você, pode dar um branco, você tem todas as chances de ter um branco aí na hora, tem todas as chances de falar a coleção de muletas, algumas que você nem conhecia e você fala na hora, porque você não sei de onde sai. O público tá lá olhando pra você e pensando, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Perdendo meu tempo com esse cara. Aí você pega, aí tem aquele que não se prepara e diz, eu vou pegar, botar o texto, vou colocar o texto assim todinho, né, na pantalha, na tela, e vou ficar lendo. Cara, eu já cheguei uma vez para um orador e disse para ele assim, de verdade, eu disse, olha, por que você coloca tanto texto na tela? Porque se você vai colocar tantos textos e ainda vai ficar lendo de costa para mim, você manda para mim, para o meu e-mail, que eu leio em casa. Não pode, cara, não pode, tá errado. Ó, público é gente muito boa. Oi, Laurinice, seja bem-vinda.
Verdade, é verdade. O preparo é tudo. E essa preparação, ela não é somente você ler alguma coisa. É você fazer uma preparação minuciosa. Porque o público é gente muito boa. Não quer o mal, não quer o seu mal. Mas você sobe lá em cima, cara. Você sobe sem se preparar direito. Você fica... Já começa do banheiro, que você entra no banheiro errado. Aí você chega lá, começa a cometer 1000 erros. Começa a dar um monte de moletas, joga moletas para as pessoas. Ninguém vai pagar uma palestra tua aí para um evento teu ou participar, diretoria da empresa. Você vai lá e tem os diretores, você vai apresentar o projeto. Outro cara vai apresentar, outra mulher vai apresentar o projeto. O seu é melhor que o dela, mas você não se preparou. Aí a sujeita se preparou, ela ganhou, pronto, ganhou. Você se arrebentou. Muito bem, bem feito. Não se preparou. Pronto, tá bem feito. Sabe, a gente tem que se preparar. E essa preparação tem que ser minuciosa. Aí quando você termina a apresentação, você conhece gente assim, né? Eu conheço, porque eu vejo isso. No começo, eu sempre me preocupei que a preparação era importante. Eu levava cadernos assim, estudava, comecei a vencer medos, errava, fazia de novo, errava, aprendi sozinha, olhando palestrantes famosos que eu conheci e que eu achava que eram pessoas que poderiam me dar muita coisa importante. E eu escrevia quantos passos ele dava no palco, juro por Deus, pela minha mãe amada, e pelos meus filhos, e pelos meus amigos queridos, e por todo mundo, e por mim mesma, eu juro. Eu escrevia tudo, escrevia como ele falava, as palavras que ele falava, por isso que eu comecei a juntar. Esse é como um jogo, como diz, é um quebra-cabeça, sabe? Você vai juntando as peças, e eu fiz isso por muitos anos, e ao mesmo tempo eu ia fazendo. Hoje, quando eu subo num palco, como eu estou aqui agora, às vezes, antes de entrar, eu fico... Não, eu tenho água aqui. Por que eu tenho água? Porque eu gosto de água. Eu bebo bastante água, tá? Mas eu sei que isso também me ajudaria. Me ajudava. Quando eu tinha medos, eu não me preparava o suficiente. Eu não sabia que tinha que me preparar daquela maneira. Eu achava que estava me preparando bem. E eu sabia que se tomasse água, o bicho louco do medo, ele não ia se aproximar tanto. Por quê? Porque o medo é como... Você sobe no palco, ou você vai falar em público, ou você vai fazer uma reunião de equipe, o que seja. Vai dar uma aula especial, uma masterclass para o sua equipe de alunos, sei lá o que você vai fazer, mas você vai se apresentar para pessoas. Você ter um copo de água, aí uma garrafinha de água, um copo e tal, faz com que, se surgir um medo, pegue água e tome um pouquinho. Porque o que acontece? O medo é um monstrinho aqui que tem, sabe? Que se aloja dentro do nosso cérebro. E que, o que acontece com o nosso cérebro? Ele tem a capacidade de nos proteger. O cérebro da gente, o subconsciente da gente quer que a gente esteja protegido. E quando você sobe no palco sem nunca ter subido, ou não é costume, não é habitual, você desperta nele uma coisa diferente. Ele pensa, ui, algo diferente surgiu. E quando é algo diferente, como o nosso cérebro, ele gosta de conforto, gosta de estar com a bunda no sofá, ele gosta de tranquilidade, ele gosta de gastar menos energia. E quando ele vê que é uma coisa diferente, ele bloqueia. Esse é o medo, né? Aparece, medo, monstro, apareça aí. Aí você começa a dar branco e tal. Se você toma um pouco de água, você tende a fazer com que o seu cérebro, que é muito inteligente, ele pense mais ou menos assim, ora, se ela tomou água é porque o medo que apareceu aí na frente, que eu tenho que protegê-la, esse medo não é tão grande. Porque se fosse, ela não tinha tempo de tomar água. Se tivesse um leão na frente dela, vamos chamar o medo de um leão, ela ou ele não teria tempo de beber água. Quando você bebe água, você manda essa informação para o seu cérebro. Algo mais ou menos assim, para a gente se entender bem assim, de forma bem simples. E é isso. A preparação faz a gente ficar mais poderosa, mais poderoso, mais forte. E aí quando você não se prepara devidamente, porque preparar, todo mundo diz que se preparou. Mas se você não se preparar devidamente, sempre vai acontecer um branco, uma muleta,
Será? Ah, meu material, será que não tá tão bom? Aí esse público tá tão antipático, chato, não sei. Você bota a culpa em todo mundo, menos no grande culpado que é você, né? Aí sai uma coisa horrorosa, sua palestra. Aí você pensa, você desce com raiva, você fica com raiva dos outros. Porque foi você o grande culpado. O que foi que eu fiz de errado, Lucy? Aí eu fiz tudo, eu li, eu estudei, o que eu fiz de errado, o que foi que eu fiz de errado? Meu Deus do céu. Meu Deus, você fez errado, cara. Por que você fez aquela merda de não ter se preparado? Não se preparou. Claro, Luciane, a plateia percebe que a plateia é inteligente. Você pensa que a plateia é burra? Não. Eles percebem na hora. E sempre tem um chato ali que tá ali, ó, anotando os seus erros. E claro, você vai cometer erros, somos humanos. Mas quando eu cometo um erro hoje, eu já dou a reviravolta, sabe? Eu já dou a volta. Essa semana eu tava aí, né, Lu, mostrando a roupa, falando de roupas e tal. Aí eu estava com uma blusinha, uma camiseta, que aparecia assim meus belos seios. Não aparecia meus seios. Aparecia assim a curvinha, né, maravilhosa das mulheres brasileiras. E aí, eu sabia que minha amiga que está aí me vigiando, ela ia me comentar depois. Ela comentou depois. Lu, a blusinha que tu estavas. Aí antes que ela comentasse, que depois ela comentou mesmo, aí eu mesma tava aqui, o que eu ia fazer? Já tava com a blusa mesmo? Você acha que eu ia poder tirar? Não, eu somente levantei e disse, gente, olha, a gente tá falando de comportamento, né, de roupas. Deixa eu levantar aqui para não acordar a criança interior desses homens maravilhosos que aparecem por aqui. Pois é. O chato para perguntar. Tem chato, vai aparecer. Olha, se não aparecer um chato para fazer perguntas para você, ou um chato para fazer uma pergunta capciosa, o que eu mais desejo para você é que você encontre o chato que faz a pergunta capciosa. Porque no dia que você encontrar esse cara, essa mulher, esse canhão, você vai perceber se você está preparado ou não. Porque se você conseguir levar ele na valsa, aí você vai dizer, uau, eu estou poderosa agora, eu sou 10. Uau, eu sou maravilhosa. Entendeu? Enquanto você não encontrar o chato de galocha que faz uma pergunta capciosa só para lhe derrubar e você não, enquanto você não encontrar é porque você ainda não chegou no ponto X. não chegou no ponto especial. Quando você encontrar e você dá uma rasteira nele assim, deliciosa, tranquila, sabe? Dando beijinhos, seu merda. Você veio aqui atrapalhar a minha vida. Você diz, uau, eu estou muito boa. Ah, eu sou muito bom, eu sou muito boa. Uhul. Entendeu? Isso tudo requer preparação. Preparação. A palavra mais certa nesse foco do poder, da fonte de poder do orador é estou preparado. E não venha me dizer que você é um monte de muleta, muito. Às vezes a gente fala porque é uma questão de força, de hábito mesmo. É tudo uma questão da gente trabalhar, se trabalhar. Mas a gente comete erros e tal, mas erros que não se percebe tanto. Mas quando você sai se arrastando assim, tic, fazendo, sabe? Fazendo a sujeira todinha, do começo do palco até o final. Uma muletinha, outra muletinha, o público diz, meu Deus, isso aqui que eu tô fazendo aqui, porque eu tô perdendo meu tempo. Então, preparação é uma prévia para a sua ação, uma prévia para você subir no palco, uma prévia para você fazer uma apresentação poderosa e uma prévia para as pessoas terem um maior respeito por você e saírem de lá sabendo exatamente o que você queria dizer. Senão elas saem de lá aqui, ó, ai meu Deus, o que é que essa mulher queria dizer, o que é que esse homem queria dizer, o que é que essa pessoa queria dizer. Só ficou falando e deu branco? Que isso, gente? Isso tá errado, não tá certo. Agora depois vem pra mim dizer, eu me preparei. Você não se preparou. Me preparei. Não, senhora, não, senhor, não se preparou. Por isso saiu essa porqueria. Agora você tem que se preparar. Ai, mas que eu faço? Não, tá choramingando? Não choramingue, porque Lu está aqui. Lulu, o que molesta mesmo? O que é que molesta mesmo, Lu? Que aparece um chato que molesta mesmo, é isso? É que vai subindo, aí eu pego você assim, ó, pego pedaços. O que é que molesta mesmo? Diz pra mim. Diz pra mim porque tem gente que quer saber. Bom, mas aí você não precisa mais choramingar. Não precisa.
Você agora vai aprender, vou dar cascudo e você puxar as orelhas. Eu estou aqui, Lucy está aqui. Preparada para ajudar você. Se você quiser, né? Se você não quiser, você vai continuar fazendo a besteira e até você aprender. Porque tem gente que só aprende apanhando bem muito. Eu apanhei um bocado. E agora eu não quero que você apanhe. Tá certo? Por isso que eu tô aqui falando com você. Bom, presta atenção, olha pra mim. Eu vou falar somente uma vez. Escreve aí no teu caderninho azul. Escreve aí. Ah, o quê? O que é muleta? Muleta? Ah, muleta. Não é molesta, não. Muleta. Muleta é como se fosse uma muleta, né? A muleta eu tenho uma parte aí, uma live que eu fiz com a Luciana, falava das muletas. A muleta de linguagem são o que chamam os vícios de linguagem. Chamam muleta de linguagem, porque é uma muleta. Você leva debaixo do braço. A muleta de linguagem são os vícios de linguagem. Aqueles vícios que você introduz no meio do discurso, da conversa, da sua apresentação, porque o seu cérebro bloqueia. Puf, sabe? O seu cérebro esquece. Esquece uma palavra, uma frase, aí vem a muleta. A muleta é como sim, então tem gente que fala assim, fica o tempo todo tá, uma frase, tá, entendeu? Então, tipo isso, tipo aquilo. São muletas, são vícios de linguagem que você tem que mandar pro lixo. Oi, Paulão, lindo, maravilhoso. Seja bem-vindo, querido. Adoro ver vocês aqui. Bom, então para de choramingar, porque você já fez a besteira, já subiu no palco, já não se preparou, agora vem chorando. Só que eu tô aqui para ajudar, né? Porque eu já subi no palco, né? Também é uma muleta, vê? A gente tem, mas se você repete muitas vezes, dá intervalos muito longos, esse abismo que aparece no seu cérebro, você esqueceu uma palavra, você bota um né? Então, uma das coisas de todo o meu material tem a ver com as muletas. Pra você parar com esta merda de falar muletas o tempo todo. Que não presta, não vale a pena. Você estraga o seu show. Você estraga a sua apresentação. Você faz com que as pessoas, o público, eles ficam perdidos, né? Eles terminam saindo de lá falando tá. Tá bom, então, tá bom. Né. Sabe? Então você tem que parar com isso. Então vamos lá, eu tô aqui para lhe ajudar. Para de chorar, para de reclamar e vamos se preparar, nos prepararmos. Olá, Raquel. Raquel vive aqui na mesma cidade que eu, uma brasileira linda, maravilhosa, pessoa maravilhosa. Outra mulher poderosa, tamporosa que eu tenho na minha vida. Eu tenho um bocado de luz e tenho um bocado de Raquel, lindas, maravilhosas. Pois é, esse vício de linguagem também não é bom. Cansa, pois é, Laurenice. Como eu te chamo? Laurenice, como está aí, né? Então, Laurenice, exatamente, você tem toda a razão. E é isso. É muito bom que vocês comentem. Eu sempre vou estar falando, porque depois que eu gravo essa live, não aparece os comentários e outras pessoas vão ver. E aí eu falo, porque elas sabem que vocês estão contactando, falando, e depois elas vão chegando. Lau, muito bem, Lau. Perfeito. A gente fica mais íntima e eu posso dizer, puxar as orelhas bem muito, pra gente poder se entender. A ideia aqui é a gente crescer, a ideia aqui é a gente se ajudar, é a gente mostrar o talento que a gente tem e compartilhar esse talento. O meu, baixo muito estudo, muito esforço, muito interesse, me trouxe até aqui falar com você. E você, eu tenho certeza que se estivesse fazendo essa live, eu estaria com canetinha e papel na mão. Pode ter certeza que eu sou meio doida mesmo assim, mas eu sou muito doida, que eu digo no bom sentido mesmo, porque eu acho que só os doidos crescem. Os doidos são aqueles que estudam mais, fazem mais. Tudo que você faz mais, fica melhor. Não fazer exageradamente certas coisas, que aí fica um vício terrível, né? Outras coisas. Não, a comunicação não. Você pode fazer bem muito. Pois é, então Lau já está aqui como uma outra pessoa importante fazendo, que eu tenho certeza que estivesse aqui, estaria fazendo, me ensinando coisas que certamente eu não sei. Porque cada um de nós tem dentro de si a sua forma de expressar seus pensamentos. E eu tenho certeza que muitas coisas que eu digo
Se uma de vocês, a Lau, por exemplo, que a Luciane está dizendo, uma excelente oradora, ela estaria aqui falando o mesmo tema, mas num outro tom, de outra maneira, e portanto me dando, se expressando de outra forma, e me dando a mim, dando a todos vocês também elementos para melhorar. Então é muito importante a gente estar escutando muitas pessoas competentes no tema, nesse tema da oratória, e qualquer outro tema que a gente esteja vendo ou estudando. Então, vamos lá. Importante, se você não está preparado, o terror é real. A gente já falou isso, a gente já sabe, nem precisa estar repetindo. Você sabe que o terror é real. Você é uma experiência viva, né? Eu também, em muitos momentos da minha vida. Mas aí eu criei vergonha na cara, comecei a estudar bem muito, e agora eu acho que eu melhorei um pouquinho. Tem muito que melhorar sempre, todos os dias, mas eu já consigo superar muitas coisas. E por isso eu estou aqui falando com você. E outra coisa, eu cheguei a fazer conferências no Brasil desde 96, depois eu comecei a fazer conferências. Pois é, você é aprendiz, nós sempre devemos ser aprendizes, não é, Lau? Sempre devemos pensar, sabemos bastante de muitas coisas, todos nós, mas a gente sempre tem que olhar para o outro que está fazendo e aprendendo com ele, sendo... Às vezes, um dia a gente é professor, outro dia a gente é aluno. E quando a gente é aluno, a gente vira aprendiz. A ser aprendiz, a gente está disposto sempre a melhorar. E isso é muito bom. Eu também sou um eterno aprendiz. Eu sempre estou aprendendo, estudando. E eu sei que eu aprenderia um dia, quem sabe eu vou aprender muito com você. Enfim... E com vocês que estão aqui também. Não fique com ciúme. Não é só com a Lau que eu tô falando, com você também. Todo mundo aqui, feliz e contente. Então, quando você não tem preparo nenhum, o terror é certo, é real, é cabal. Mas, se você se prepara, o que é que acontece? Acontece uma coisa chamada confiança. Quando você esboça a confiança, você adquire poder. Poder dentro de você mesmo. Dentro de você mesmo. Cadê o Paulo diz, a vida é um aprendizado constante. Pois é, Paulo, a vida é um aprendizado constante. Eu fico muito feliz que você esteja aqui e que acredito que qualquer palavra, de repente uma palavra, uma frase que eu diga, você vai usar em algum momento, ou uma ação, como por exemplo, ação. Vamos, arregaça as mangas, ação, dá uma ideia de ação. A gente está falando disso, mas a gente sempre está falando com pessoas. Você respira? Então você é um comunicador. Só que você não comunica profissionalmente, você não se dá a oportunidade de fazê-lo, porque você bota um medo diante. Mas quantas vezes a gente teve oportunidade e precisou falar com outras pessoas? Numa reunião, numa entrevista, falar com alunos, falar com equipe, falar com colaboradores, equipes de trabalho. Muitas vezes. Declarar o amor, tudo isso é, quando você está com uma pessoa, falando com ela, você já está palestrando. Claro que não profissionalmente, não só pesando, mas se você começar a fazer isso, você começa a persuadir melhor as pessoas, sabia? Porque você está convicto, tem uma preparação maior, você faz anotações, você aprende, você estuda, você treina, você melhora, você lê, você escuta coisas importantes, coisas bonitas de ver, você aprende citas importantes, frases importantes, anota essas coisas. E como nós mulheres temos muitas caixinhas, nós somos especiais, temos muitas caixinhas e abrimos todas. E os homens, Paulo tá aí, só tem uma caixinha, pobrezinhos, uma caixinha. Eles só abrem uma caixinha de cada vez. Abriu essa, tem que fechar outra. Não, Paulo, é assim ou não é? Então, nós não, nós somos loucas. Eu acho que o Paulo até hoje não entende a mulher dele. Meu Deus, como é que ela consegue abrir tantas caixas de uma vez só? Pelo amor de Deus. A gente é meio doida mesmo, mas vocês adoram a gente, né? Nós somos assim mesmo. Pois é, Paulo. Exatamente, é isso aí. Então, a preparação não é somente para você fazer anotações. Eu fiz um monte de anotações, decorei, decoreba. E você vai lá. Já tenho decorado. Amanhã eu tenho outro público, vou lá. Essa já serve, né? Já serve. Você ali na cachola, você já serve, você vai. Caramba, aí depois você diz que dá tudo errado. Aí você diz, mas as pessoas nem ligam pra mim, as pessoas nem fazem o que eu digo, as pessoas nem olham pra mim. Eu disse, claro, doido ou doida. Você tá pensando o quê?
Que as pessoas são bobas? Não são bobas, não são tolas. As pessoas sabem exatamente o que você está dizendo. Elas querem ser levadas pela mão por você. E para ser levado pela mão, você tem que pensar no público e adicionar o conteúdo àquele público. Ah, mas eu já tenho o conteúdo. Mas o público é outro. A expressão, a forma de lidar é outra. Você faz a apresentação hoje para um público, está preparado para ele, se expressa muito bem, faz a coisa muito legal. Amanhã é outro público, você tem que estudar de novo. Quem é o público que vai estar amanhã? Você já pensou você falar a mesma coisa para uma mulher um grupo de mulheres de 70 anos e falar no outro dia a mesma palestra com as mesmas expressões, a mesma coisa para um bando de meninos de 18 anos? É diferente. Até a maneira de você se vestir, ou a maneira de você se comportar, muitas vezes você não perde a sua essência, mas você termina tendo que treinar de acordo com o público que você tem diante de você. E esse é o grande erro das pessoas. Falta de preparação, por isso que dá tudo uma bosta, uma porcaria. Cai do cavalo. Aí chega pra mim, eu já teve gente chegar pra mim, meu Deus, não sei o que aconteceu. Eu disse, eu sei o que aconteceu com você. Você quer que eu diga? Não vou nem contar pra vocês o que eu disse pra ela. Bom, então, não é somente anotar e decorar, mas depois eu dei um abraço, um beijo e disse, vem aqui, vai aprender. Criar vergonha na cara e aprender a estudar, para preparar. Um orador extraordinário, poderoso, tamporoso, uma oradora, um comunicadora, um palestrante, como você queira dizer. A preparação desse profissional, desse personagem maravilhoso, que é uma pessoa que se comunica, que não é um professor informa, e um comunicador dá show, espetáculo, tchá, tchá. Ele faz a mesma coisa, só que ele faz por outro caminho, né? Uma ação funcional diferente. Então, a preparação para um palestrante, um comunicador, é um processo, tá? É um processo. O processo é o quê? Passo A, passo B, passo C, treina, treina, treina. Quem é o público? A. Passo A de novo, né? Anotações, citas, tudo. Você pega um caderno, você vai falar, sabe quem é o seu público, você tem um tema, você deixa o título para depois, você pode deixar o título para depois, você, primeiro público, quem é meu público, que idade tem, como é que ele se comporta, o que é que ele... Qual é o meu objetivo? O que é que eu quero que ele faça quando eu termine de falar? Você sabe disso? Pega as anotações e começa a se preparar. Não é da noite para o dia, não. E não é chegar lá 5 minutos, ou 5 minutos antes de começar, ou então depois que o público já está lá. Gente, isso é falta de respeito. Eu já vi muita gente fazer isso. Aqui onde eu vivo. Aí não, no Brasil não. Nós somos maravilhosos, poderosos. Mas aqui eu vi um monte de gente fazer. O palestrante chegar meia hora depois. Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo. Uma pessoa dessa não pode se dizer palestrante. Porque danifica a nossa categoria. Respinga na gente. A bosta, a porcaria, a sujeira, respinga na gente. E depois vão dizer que todo mundo é assim. Não, você tem que treinar semanas antes. Você tem que se preparar, você tem que pegar o seu bloco de anotações, o seu caderno para aquele fim, para aquele público e começar a fazer anotações. Você tem que anotar, sabe, histórias, você tem que ir engajando isso no seu objetivo. Depois você vai pegar tudo isso e vai colocar aí, enxertar entre os tópicos. Isso tudo é questão de organização e treinamento. Não é pegar um pedaço de papel, escrever um bocado de coisa aí, ler uma vez, ler 2 vezes. Oh, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa que entrou aqui agora. Jesus Cristo, isso é bom demais. A família Oliveira em peso. Só falta a Priscila, né? Muito bom. How are you, baby? Que maravilha encontrar esse lindo menino aqui. A pontualidade é essencial, Lau. É verdade? Você concorda comigo? Eu concordo com você, querida. Pois é, eu vi o Vinícius. Você não viu que eu falei com ele? Hi, Vinícius, how are you? É só o que eu sei em inglês. Eu acho que eu vou aí passar uma temporada para poder aprender inglês. E eu te ensino espanhol, ok? Vale? De acordo? Que bom ter vocês aqui. Que bom. Ah, amei. Hoje minha noite vai estar perfeita. Eu estou aqui com 3 pessoas maravilhosas da minha vida de muito tempo.
Very good. Eu também, very good. E agora entra outra Lu maravilhosa. Minha vida é cheia de luz. Meu Deus, Luciana Oliveira. Seja bem-vinda. Luciana fez umas lives comigo, que eu ainda tenho uns pedaços para soltar. E foi justo sobre as muletas. E Luciana é fabulosa. Eu não conheço Luciana em pessoa, não conheço, mas a gente vai se conhecer quando eu for no Brasil, porque eu vou, nem que seja de jumento, para São Paulo, só para ver Luciana, perdão. Luciana, é uma tanta Lu que eu misturo Luciana e Luciano. Meu pai do céu. E aqui eu tenho, né, Vinícius? Olha, estou mais internacional do que eu já sou. Agora eu tenho aqui gente estadunidense, eu tenho gente brasileira, eu tenho gente espanhola também, eu tenho gente de todos os lugares. Brasil todo é um continente, portanto eu sou internacional já dentro do Brasil, né? Tenho gente de Goiânia, tenho gente de São Paulo. Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa. Vocês deviam recomendar para mais gente, para vir mais gente aqui. Eu sei que vocês estão fazendo. E eu também estou fazendo, estou colocando tudo que é coisa boa, né? Gente boa. Ó, enfim, vamos lá. Então, preparação. O bom orador, o poder, a fonte do orador, a fonte, a base, o fundamento é preparar-se. A preparação. Olha, se você estiver preparado para fazer uma apresentação, você pode achar que é pouca coisa para você. Mas se você se preparar, se você começar a fazer as anotações, tem que anotar citas, tem que anotar histórias, tem que anotar coisas que você lembra, tem que abrir as caixinhas. Os homens têm que abrir, não tem problema não. Abre uma caixinha, fecha, abre a outra, fecha. Nós não, abrimos tudo de uma vez. E a gente vai anotando, pega, faz anotações no teu caderno, dorme, pensa, sonha, conversa com teu travesseiro, pergunta a ele. E aí fica meio doido, você fica meio doido, pirado. Mas eu nunca vi uma pessoa ter sucesso sendo demasiado lento. As pessoas de sucesso, elas são atrevidas. Eu não conheço uma, né, Luciana? Não conheço. Luciana também, porque ela vive no meio de pessoas assim que querem muito sucesso, pessoas que estão crescendo bastante na área deles. E eu conheço essa área. Luciane também conhece. Então, a gente sabe, Paulo também conhece, e a gente sabe que as pessoas de sucesso, as pessoas que crescem, as pessoas que aparecem, crescem e aparecem, é porque passam dia, noite e tal, fica meio biruta, meio doido, mas não fica doido não, é porque a gente é estudioso, a gente é esforçado. Não sou inteligente, eu sou esforçada. Minha filha sempre diz isso e eu concordo com ela. Eu sou esforçada, mamãe. Eu também, filha, eu também sou esforçada. E às vezes o esforçado, o que se prepara, ele, mesmo não sendo o mais inteligente da turma, mesmo não sendo o comunicador mais inteligente, cara, ele vai pra frente mesmo, ele estuda, ele faz e ele chega na frente. E o outro diz assim, ai meu Deus, porque ele chegou, eu sou tão inteligente, você é idiota, né? Você acha que é tão inteligente, você não estuda nem se preparou. Pois é, deixa eu ler aqui. Nunca vi ninguém aprender a nadar lendo livro, negócio é a prática. Exatamente, Lu. Exatamente. Luciana é nadadora e a filha da Luciane também, a Priscila. Priscila é atleta, eu já falei outro dia aí. E vocês sabem, né? O Vinícius também nadava muito e tal. Eu nadava e me afogava. Eu parei de desistir. Né? Quando eu não sentia o chão, aí eu resolvi falar em público, porque era mais seguro. Enfim, então, mas ninguém aprende nada se não for se preparando e colocando em ação. Então, quando você reúne todas essas informações, você encaixa isso nos tópicos da sua apresentação. E que tópicos são esses, Lúcia? São as paredes que criam é como eu diria, imagina uma lasanha. Uma lasanha, a gente coloca uma camada de uma coisa, né, da massa, a outra camada de queijo, a outra camada volta e repete, 3 ou 4 camadas e vai repetindo. Então, essas camadas, o que separa uma coisa da outra é o que são as paredes, são as etapas, o passo a passo da construção de uma boa apresentação, de uma boa palestra, de uma preparação. E você vai anotando, às vezes você acorda de noite, você não teve um pesadelo, você teve um sonho, lembrou as letrinhas ali flutuando em cima de você, aí aparece uma palavra, você pensa, acontece comigo, eu acredito que aconteça com vocês em algum momento, ou já aconteceu, se vocês falam em público, ou vocês estão
se preparando, vocês já estão ficando, estão me escutando todo dia aí, pronto, acabou com tudo. É que você vai ficar olhando, pensando, né? O sua análise psiquiatra senta na cadeira e diz: o que está acontecendo com você? Eu só escuto Lucy, a voz de Lucy, o riso de Lucy, quando ela fala merda, eu escuto também. Aí eu escuto outra frase, eu escuto preparação, eu escuto orador e pronto, sabe? É meio que assim. Então, você acorda e diz: uma frase, uma palavra, porque você está pensando na sua preparação, no seu trabalho. Aí levante e anote no seu caderninho. Bota o caderninho assim do lado da sua cama, você não precisa nem levantar direito, você aí anota. O teu telefone, eu faço isso às vezes no meu telefone, eu acordo assim e anoto, porque no outro dia você esqueceu já. E de repente era uma palavra-chave que fazia com que cobrisse todo um tópico do seu trabalho, ou desse um valor muito especial ao seu tópico. O nome disso é preparação. Tudo isso é preparação, e a preparação não admite atalhos. Ela tem que ser assim, minuciosa. Então já sabe, resumindo, refletir muito, pensar muito quando for fazer uma apresentação. Que mais? Escrever, reescrever muitas vezes e ensaiar muitas vezes. Porque, como a Luciana acaba de dizer, ninguém aprende a nadar lendo livro. Negócio é a prática. Ninguém sobe num palco sem uma preparação prévia do seu planejamento, da sua palestra, da sua apresentação, e não vai se comunicar bem se não treinar também, entendeu? E é isso. E aí isso me lembrou, eu estava lendo sobre um discurso do Abraham Lincoln. Lincoln fez um discurso famoso, um dos discursos, me parece o discurso mais famoso da nação, e ele falou naquele discurso 266 palavras que ficaram famosas no mundo, que foram as palavras desse discurso dele. Esse homem passou as semanas que prévias a esse discurso, ele começou a fazer os escritos, as anotações, e ele foi criando a apresentação dele, o discurso dele, e ele insistia, e ele mudava, e ele reescrevia. E o secretário dele disse: por que o senhor repete? Porque o senhor não está pronto, já está tão bom. E ele disse: não, eu ainda tenho que melhorá-lo. E ele reescrevia, lia, relia, ensaiava, isso umas 2 semanas ou 3 antes do discurso. Sabe o que aconteceu? No dia do discurso, na noite que prévia ao discurso, ele passou praticamente a noite toda treinando o discurso e fazendo algumas anotações. De manhã, quando ele saiu para ir ao discurso, para proferir esse discurso, ele ainda estava no carro, pensativo. E o secretário dele deve ter pensado: ele é doido, né? Esse povo que fala em público é meio maluco. Mas foi quando ele subiu no palco e toda aquela anotação que ele fez, todos aqueles escritos se transformaram em 266 palavras, as mais famosas do discurso de Lincoln. Então é muito interessante a gente pensar: usa a técnica de Lincoln. Eu estou falando exatamente disso, usa a técnica de Lincoln. Ele foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos e era um dos caras mais eloquentes no que tange a comunicação, no que tange a praticidade e a emoção e tudo isso que ele fez muito bem, segundo tudo que a gente sabe sobre esse grande homem que presidiu aquele grande país. Bom, enfim. Gente, eu nem sei quanto tempo falta ainda. Eu falo. Me disseram ontem falar 8 horas, Lu, num dia aí desse. Eu disse: Ave Maria, se minha mãe sabe disso, minha mãe vai dizer: essa mulher é louca que pediu pra Lucy fazer Eu faço mesmo, eu passo o dia todinho. Eu acho que eu passo o dia todinho, e mais outro dia, se precisar. Eu já passei trabalhando 30 horas sem parar, então já sei como é que é a barra, já sei como é que é a história. Só que era uma barra quando eu fazia isso. Agora, estar com pessoas que estão querendo crescer, ter sucesso, isso não tem nada de ruim, de verdade. É só a gente poder tomar aí um Red Bull e pronto. Olha, quero pedir um favor a vocês, se vocês podem, quem tá aqui, me ajudem. Eu falei com as pessoas semana passada, uma outra pessoa assim, alguns amigos e tal, porque eu fiquei numa dúvida cruel, uma dúvida. Porque eu tô organizando, a Luciana sabe disso,
reorganizando, reescrevendo todo o material que diz respeito aos princípios de liderança em espanhol. Oh my God! E também reescrevendo uma série de coisas para reorganizar dentro de um público que eu tenho agora. As pessoas que, no caso, têm focado muito a mulher poderosa. 55 minutos que já tá quase. Eu tenho 28, 27, 26, bom, tá terminando. Eu quero pedir a vocês, eu preparei um formulário com uma pergunta assim, porque eu perguntei a outras pessoas e eu queria saber de vocês, só que respondesse essa pergunta. E tô terminando de preparar o meu audiobook e eu quero presentear quem fizer isso. Eu vou botar o link lá na minha página, tá? Façam isso, um beijo, já está terminando. Tchau, tchau, sejam felizes e muito obrigada.